Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural, que agora também é podcast. Você pode acompanhar o Capital Natural não só pela televisão, mas também pelas nossas plataformas digitais. Nosso tema da semana passada foi justiça climática, um assunto tão importante para guiar e balizar os 17 ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Tivemos uma conversa muito boa sobre o papel do Brasil e um papel histórico dessa discussão, rompida por mudanças de governo. Essa semana nós vamos falar sobre o papel do Brasil de hoje, nessa conversa no mundo todo. Mais uma vez eu vou receber a Isabela Teixeira, co-presidente do International Resource Panel. Ela foi ministra do Meio Ambiente do Brasil entre 2010 e 2016. O Eduardo Viola, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, professor da Escola de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas e autor do livro Climate and Biodiversity, Governance in the Amazon at the Edge of Ecological Collapse. E Diego Pereira, procurador federal da Advocacia Geral da União desde 2015, autor do livro Vidas Interrompidas pelo Mar de Lama. Quero agradecer demais aos nossos convidados. Bem-vindos, bem-vinda, ministra, também. No programa passado, o procurador havia falado sobre a legalidade de alguns projetos e o papel da AGU. Ministra, a senhora pediu a palavra, só que o nosso tempo já havia encerrado. Então, vou abrir esse espaço aqui para a gente poder ouvi-la sobre esse assunto. Por favor, ministra. Eu ia pontuar na fala do procurador que, talvez o Viola possa explorar isso, que essa desconexão ela é tão evidente que o governo brasileiro, o atual governo brasileiro, aderiu a declarações em Glasgow que tratam dos direitos indígenas, da proteção das florestas, de um alinhamento, entre aspas, político internacional, quando as políticas nacionais que são praticadas pelo atual governo exatamente contradizem essa afirmação internacional, esse comportamento internacional. Quer dizer, o governo brasileiro adere, para mim, o que eu chamo de fake green, tá? Adere a compromissos internacionais numa clara perspectiva de empurrar com a barriga para o próximo problema, para sair bem na fotografia, desculpe essa expressão informal. E, por outro lado, a sociedade civil brasileira se movimentou em Glasgow e continua se movimentando, talvez num patamar político de interlocução política internacional que eu não vejo em outra sociedade no mundo, porque ela tem que fazê-lo sem o aparato do governo. Ela tem que construir os instrumentos e os caminhos para dialogar, não só pelo ativismo, mas pela construção de soluções. E as populações indígenas, particularmente essa nova geração de indígenas, essa nova geração ela tem uma expressão política excepcional lá fora. Não é menor, a gente não confundam aqui com o ativismo, na capacidade de dialogar, de defender seus direitos e defender os direitos das populações indígenas no Brasil. Não só daqueles que estão lá, mas defender o Brasil, o interesse do Brasil. Então, é muito interessante essa polarização, essa revelação da força da sociedade brasileira, de mostrar ao mundo que não adianta tirar fotografia, porque aquilo ali não quer dizer nada, entendeu? Quer dizer que o Brasil não estará bloqueando negociações, tá? Mas quer dizer, por outro lado, que a força de buscar soluções e implementar questões robustas está muito mais hoje na capacidade da sociedade brasileira, lato sensu, de lidar com as questões do que com instituições públicas e especialmente o governo. E o governo não é só executivo, o governo, quando eu falo aqui, inclui o Congresso Nacional, porque toda essa equação do país, política do país, passa também por uma conivência do Congresso Nacional. Não adianta votar em mercado de carbono e votar projetos de lei que fragilizam completamente os direitos de populações tradicionais, populações indígenas, e fragilizam todas as salvaguardas ambientais, favorecendo desmatamento e outros crimes ambientais. Então, essa contradição política tem que ser exposta no Brasil. Absolutamente. O que foi votado sobre questão indígena, que o Senado bloqueou, que foi votado na Câmara, mostra a dimensão de retrocessos que não se circunscreve ao Executivo. Isso é importante. Quando a gente fala governo brasileiro, parece que é só o Executivo. Não é. O governo brasileiro tem um sentido mais amplo e daí a importância, este ano das eleições. A bancada da Amazônia é uma bancada, uma parte da bancada a ser eleita, ela é determinante para várias coisas de interesses nacionais nessa agenda que nós estamos discutindo.
Tá? E me parece uma dissociação muito grande dos interesses nacionais, aí o Viola pode deitar e rolar, mas daquilo que representa os interesses do quintal de cada um dos eleitos, que na realidade tem uma visão muito de curto prazo e muito distante dos interesses do país. Senão não estariam votando leis que favorecem desmatamento, degradação e comprometem os direitos humanos e os direitos das populações tradicionais indígenas desse país. Viola, seja bem-vindo também ao Capital Natural. Quero te ouvir sobre essa fala da ministra Isabela e colocar o Brasil nessa conversa, já que no programa passado você citou a palavra fracasso. Diante de tudo que a gente vem fazendo, é muito pouco para tentar diminuir o rombo que o próprio ser humano tem criado no planeta. Quero te ouvir sobre esse assunto e sobre o papel do Brasil nessa conversa. Bem-vindo. Perfeito. Uma coisa que eu gostaria de destacar de qualquer modo é que a humanidade utilizou os combustíveis fósseis e foi decisiva para o desenvolvimento da civilização humana. Isto é importante. Nós não sabíamos, até a década de 80, que os combustíveis fósseis geravam emissões de carbono que mudavam a concentração de carbono na atmosfera e, portanto, produziam o aquecimento global. Isso está claramente estabelecido apenas a partir do primeiro relatório do IPCC em 1990 e consagrado depois na Convenção de Mudança Climática de Rio. Tá? Então, o ponto-chave é que os problemas com lidar com a mudança climática são problemas reais para a humanidade apenas a partir da década de 90. Tá? E aí é que vem a grande fracasso da humanidade, porque a humanidade sabe, no início da década de 90, quais são as consequências das emissões do carbono e da matriz energética carbono-intensiva, tá? E, ao invés de cooperar internacionalmente para decarbonizar o mais rápido possível, que é o que a ciência falava, digamos, tá certo? Já na década de 90, continuou crescendo extraordinariamente as emissões. Né? Isso é generalizado, em alguns casos muito mais. Tá certo? Então, o grande fracasso da humanidade, a grande negligência da humanidade vem a partir da década de 90. Por que isso? Isso não é apenas porque as elites dirigentes têm um comportamento predatório, que isso é uma parte da realidade. Mas a outra parte é que é a questão, digamos, do que sentimento e percepção da maioria da população do mundo. Tá certo? Ou seja, a questão climática não é, ainda hoje, não é prioridade para a grande maioria da população do mundo. Ou seja, se nós vamos às pesquisas de opinião em todos os países, incluído o Brasil, tá certo? Que são pesquisas que colocam a questão climática ambiental em relação a várias outras questões, digamos, tipo crescimento econômico, desemprego, violência, saúde, educação. E nisso, são muito poucos os países do mundo onde a questão climática entra entre os 10 primeiros, tá certo? E isso é uma explicação profunda, digamos, de por que então, as elites dirigentes não levam a sério como deveriam. Retoricamente, agora levam, obviamente, a questão climática, porque não há uma pressão na sociedade. Ou seja, as elites, infelizmente, as elites dirigentes refletem uma falta de consciência na sociedade global, exceto nichos, exceto, como falei, particularmente norte da Europa e regiões de alguns países. Bem, o Brasil, o comportamento do Brasil na década de 90 é um comportamento extremadamente predatório. Até 2004, né? Brasil tem as emissões de carbono mais irracionais do mundo, porque elas são derivadas de um processo que não gera riqueza, é o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Na Amazônia não gera praticamente riqueza, exceto por uma minoria ínfima da sociedade.
Tá? No Cerrado é um pouco mais complexo. Mas o que acontece? Este é o comportamento do Brasil. A partir de segundo semestre de 2004 até 2012, Brasil faz uma extraordinária tarefa de controle do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, certo? E com isso nós temos uma redução drástica de emissões, digamos, tá? Que obviamente tem como contraparte o fato de que antes eram as emissões mais irracionais do mundo. Insisto, porque é muito diferente as emissões de desmatamento, de queimada, das emissões de termoelétrica que geram emprego e crescimento econômico e favorecem setores importantes das populações. Tá? Então, desde o segundo semestre de 2004 até 2012, nós temos uma queda dramática do desmatamento. Tá certo? E isso Brasil, nesse momento, teve um comportamento exemplar no mundo, mas não tanto como a diplomacia brasileira propagandeou, porque o ponto era a irracionalidade extrema anterior. Tá certo? Depois nós temos um período em relação ao desmatamento de estagnação de 2013 e 2014, e a partir de 2015 de novo crescendo até chegar a níveis extremos no ano de 2021. E nos últimos anos, não apenas crescimento do desmatamento na Amazônia, mas também no Cerrado novamente. Tá? Ao mesmo tempo, nesse período virtuoso no Brasil, sobre a área mais concentrada das emissões, tem a dinâmica no setor de energia é uma dinâmica que não é positiva. Ou seja, nós temos uma carbonização parcial, um aumento da intensidade de carbono da matriz energética, digamos, nesses anos, entre outras coisas, por fato de que houve subsídios ao preço dos combustíveis fósseis, tá certo? Como um modo heterodoxo de controlar a inflação. Tá? Então, esse processo então tem essa limitação. De qualquer modo, é muito, eu quero dizer que o balanço é muito positivo desse, certo? E depois o processo é de reversão, mesmo que não se volte aos níveis dos primeiros 4 anos do século XXI, certo? Ou da década de 90. Então, o que acontece? Brasil é um país, como falou Isabela muito bem, que tem uma diversidade de população extraordinária e tem povos originários que ocupam algumas partes significativamente do território nacional, particularmente na Amazônia, mas não somente na Amazônia. Certo? E como falou Isabela, esses povos originários têm hoje voz muito forte no Brasil e no mundo. Tá certo? Então, são os povos originários, que poderíamos dizer, politicamente mais ativos do mundo. Não? Tem outros também, mas isto é algo muito importante. Porém, esses povos originários lutam nos últimos anos contra um governo que vai na direção oposta, que ataca o seu modo de vida, seus direitos e demais. Tá certo? Quero destacar aqui uma coisa, ou seja, que é importante não romantizar os povos originários. É importante ser equilibrado. Tá certo? É decir, se os povos, se pelo modo de vida dos povos originais, a humanidade teria tido uma preservação gigantesca da natureza e não teria havido mudança climática. Mas também não teria havido progresso civilizatório. Nós não teríamos tido nem a revolução agrícola, nem a revolução industrial, nem a revolução da economia de conhecimento dos últimos 40, 50 anos. Então, é dizer, mas hoje eles são um tesouro, povos originários, para equilibrar o que agora é a irresponsabilidade da grande maioria da humanidade, que gera, digamos, degradação ambiental sistêmica e, particularmente, em relação a emissões de carbono e mudança climática cada vez mais acelerada, com
extremos climáticos perigosos, cada vez mais perigosos e custosos, e com dinâmicas muito perigosas pela frente, porque a tendência não é de redução de emissões e, portanto, não é de diminuição do aumento da temperatura do planeta. Na última década, a temperatura média do planeta está aumentando 0,3 graus, e antes era 0,2. Doutor Diego, seja bem-vindo. Gostaria da fala do senhor também sobre esse tema, por favor. Viola toca em um ponto, essa muito com o ponto que a ministra tinha ressaltado em relação a essa falta de identidade da sociedade brasileira. Ela fala da crise identitária, aquela crise que não inclui negros, quilombolas, indígenas e mulheres no debate ambiental, e Viola fala da falta de interesse geral da população e também dos governantes, dos gestores públicos, em relação à questão da mudança climática. Eu percebo que essas duas falas se convergem e desemboca em um ponto interessante, que é a questão do pacto intergeracional. Que ultimamente, né, diante desses últimos acontecimentos, a gente não tem falado muito de pacto intergeracional, porque as consciências das mudanças climáticas, da problemática ambiental, é uma coisa que está sendo colocada para essa geração. Claro, é um problema que era do futuro, se tornou um problema do presente. As enchentes, as inundações, o desmatamento, a seca, o excesso de calor, tem se tornado um problema também, principalmente dessa geração. Então, quando eu vejo esses dois discursos da falta de identidade e da falta de interesse, eu vejo que eles convergem com essa ideia de que é essa geração atual que também está em déficit com essa geração futura. Então, a ideia de que os problemas ambientais viriam no futuro, eu acho que o mundo real tem mostrado que é uma farsa, né? Os problemas estão aí. Perfeito. Gente, eu quero ouvi-los sobre um estudo que é da Universidade Federal do Pará, em parceria com a Pesquisa Ambiental da Amazônia, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que mostra que 50 milhões de hectares de florestas públicas não têm proprietários definidos. De acordo com essa pesquisa, 23% desse território já foi tomado por grileiros. A gente tem no Senado Federal, desde 2001, o PL da grilagem, como é chamado informalmente, que é um texto que prevê, inclusive, a regularização de algumas terras que foram invadidas. Eu queria a palavra de vocês sobre esse assunto. Primeiro da ministra Isabela Teixeira, que sabe muito bem a importância desse território e como esse território foi sendo invadido com o passar dos anos, depois da fala do doutor Diego e do Viola também sobre esse assunto. Por favor, ministra. Bom, eu vou fazer esse comentário não só sobre o estudo do IPANA Federal do Pará, mas sobre talvez um aspecto estratégico disso, que é a sociedade brasileira ter domínio, que terras públicas, tá, são do interesse e de propriedade da sociedade brasileira. A Constituição assegura isso. Então, a responsabilidade de rifar um patrimônio que é nosso, tá, está hoje nas mãos do Congresso Nacional. E isso é importante de ser visto, porque os argumentos que são usados para viabilizar esse PL da grilagem são todos, sem exceção, desmontados por especialistas, não só ambientalistas, por especialistas e por conhecedores das realidades locais na Amazônia. Porque há mecanismos legais no Brasil aprovados para você lidar com, por exemplo, a regularização de terras para pequenos agricultores. E isso já está em prática. Se você tem situações ainda não resolvidas, você precisa tirar essa zona de sombra, como a gente fala, para ficar claro que problemas objetivos são esses ainda remanescentes em torno da regularização fundiária na Amazônia. Segundo, essa discussão revela interesses políticos e acordos políticos que, na realidade, estão orientados para consolidar uma situação
de crime, porque a invasão de terras públicas é crime. Não é isso, doutor Diego? É crime. Então você vai lá e fala assim, não, a partir de agora eu reconheço que isso aqui que foi feito, eu encerro aqui por direitos sociais, mas na realidade você está estendendo a média propriedade, etc., consolidando uma apropriação da propriedade, do bem público com natureza privada. Por isso que chama grilagem. Você vai lá e toma aquilo e fotografa como tudo aquilo que o Viola falou de emissões do Brasil associadas ao desmatamento, como emissões irracionais, foi a palavra que ele falou, que na verdade é um carbono não econômico, porque o Brasil emite, 50% das emissões do Brasil, quase 50% estão associadas à ilegalidade, você está transformando isso em legalidade. É uma ficção de quinta categoria. Quinta categoria. É indizível que nessa altura do campeonato você ainda faça uso desse tipo de trajetória política ou de arranjo político para regularizar situações que consolidam. Não estamos falando de propriedade privada, estamos falando de propriedade pública. Não estou falando de propriedade privada. Tá? É outra discussão. Então, na realidade, eu acho que esse aspecto da grilagem também dialoga com aquilo que eu falei anteriormente, que é a incoerência política do Brasil de ir no exterior, tirar fotografias sobre declaração de florestas, direitos indígenas, fim do desmatamento e promovendo pelo Congresso Nacional, com a base política do governo, com os interesses traduzidos pelo governo, um estímulo a novos desmatamentos. Porque se você faz isso, continua desmatando aí, que mais à frente eu farei nova lei para poder regularizar esses direitos. É uma indústria de ilegalidades que está colocada a serviço de de destruir os direitos da sociedade civil sobre o bem público, aquele território público. A União é responsável. Aí tem, além do artifício, vou chamar aqui a atenção, além do artifício de novos projetos de lei, novas dinâmicas do Congresso Nacional, que é o caso onde você pode debater e deve debater na democracia, você ainda pode fazer uma outra questão que nós já vimos no passado, Viola e o doutor Diego sabem disso, que é você transferir isso, se tiver muito conflito, para os estados. E os estados, a União faz uma transferência, e os estados vão titular essas terras na perspectiva dos seus interesses locais. Olha a dimensão, tá, da arquitetura política em torno de interesses, pequenos interesses, e o comprometimento, tá, não só de transparência, de credibilidade, etc., mas da vulnerabilidade desses territórios em face da apropriação pelo crime. O desmatamento na Amazônia, ele é predominantemente ilegal. Esse predominantemente ilegal é da ordem de mais de 90%. O desmatamento da Amazônia não é só um crime ambiental. Ele tem crimes conexos, como a questão do garimpo, porque é muito caro, você tem que entender quem financia. Veja a dimensão disso. O que eu quero dizer, e aí, Viola, eu vou te provocar, porque a questão climática, e eu concordo plenamente com a questão climática, ela depende da ciência, ela depende da negociação internacional, ela depende de uma série de coisas que não estão no dia a dia da Dona Maria, do seu João, do seu Pedro, e nem da classe média brasileira, que sequer compreende, muitas vezes, a relação de causa e efeito. Então, nós temos que traduzir isso no dia a dia das pessoas, para que as pessoas compreendam, de fato, o que significa uma crise climática, o que tem a ver com o seu dia a dia, o que tem a ver com o seu futuro. Eu gosto de falar que o futuro nunca esteve tão presente em função desse debate sobre crises globais e em função do spoiler que a pandemia nos dá, a pandemia da Covid-19 nos dá. Isso é um spoiler de crise global. Nunca ninguém imaginou que o mundo fosse parar. O mundo parou. Nós sabemos disso, o mundo parou por um tempo e ainda está ali. A gente não consegue entender como é que nós vamos viver daqui para frente. As crises globais, elas mexem com tudo. E essas crises globais, elas precisam ser traduzidas, provocadas pela natureza, para o dia a dia das pessoas. Combater o crime ambiental, combater o desmatamento, é também, eu vou falar uma frase, uma palavra, que a sua classe média e todo brasileiro entende, é combater a corrupção. Tá? Porque o crime ambiental, ele não é só o crime ambiental, está associado a uma cadeia de corrupção nesse país. Tá? E é preciso que a gente tenha compreensão sobre isso. Nós precisamos entender que o nosso desconhecimento, o Viola está certíssimo, enquanto nós não formos para a rua pressionarmos, porque nós queremos corrigir isso, nós continuaremos
sendo, entre aspas, coniventes com ilegalidades e situações criminosas, situações de corrupção, porque nós não temos como nos engajar em como resolver esse problema. E aí, Viola, pesquisas recentes que eu tive acesso, de opinião, etc., mostram que 80% da população brasileira querem o fim do desmatamento, mas não sabem como agir para contribuir para o fim do desmatamento. Então, como é que o desmatamento está no nosso dia a dia, além daquilo que é visível, que é a destruição da floresta? Isso precisa ser, como a gente fala, aberto, mostrado, revelado, desde o que significa as cadeias de corrupção, que o PL da grilagem, na realidade, vai estar consolidando situações entre, eventualmente, pessoas que têm direito e pessoas que, na realidade, grilaram, por isso é o PL da grilagem, cometeram crime ambiental, foram lá e se apropriaram da terra pública ilegalmente. Tá? E, por outro lado, nós estamos sendo, por exemplo, comprando carne ou comprando outros produtos que nós não sabemos a origem controlada. Então, quando se fala dessa cadeia de valores, da questão, porque a agricultura não tem nada a ver com isso, a agricultura praticada na Amazônia, a pecuária é responsável por 1%, 2%, não é esse o sentido político. Nós só vamos ter transformação de uma sociedade que nós precisamos se todos os brasileiros, direto ou indiretamente, estiverem comprometidos com a proteção da Amazônia, com a proteção do Cerrado, com a proteção do meio ambiente. Porque isso tem a ver com a sua corresponsabilidade como cidadão. Isso tem a ver com a sua corresponsabilidade não só com as futuras gerações, mas com o presente. As escolhas estão sendo feitas agora. E o meu último ponto é que, por conta dessa degradação e por conta do que, no curto prazo, por conta disso tudo que o Viola sinalizou muito bem, quer dizer, a humanidade acha que pode comprar tempo em relação à questão climática. Não pode. Deveria ter mudado o comportamento lá atrás. Os países ricos colapsaram o protocolo de Quioto. O Acordo de Paris é um segundo momento dessa disputa. E ao colapsar o protocolo de Quioto, que eram as obrigações de redução de emissões, eles permitiram, sim, junto com o Brasil e outros países, aumentar as emissões. O que acontece no século XXI de comportamento de aumento de emissões pega as economias emergentes todas. E como o Viola bem colocou, o Brasil, na trajetória do desmatamento, chegou a ter 29 mil quilômetros de taxa de desmatamento na Amazônia. Isso não era comigo. Isso tem que ser, sim, com cada um de nós. Porque se você não é um defensor da Amazônia, eu tenho certeza que a maioria da sociedade brasileira é contra a corrupção. Então, se é difícil entender a complexidade do crime ambiental, entendam. Se estiverem coniventes com isso e cientes disso, vocês estão cientes que está praticando corrupção nesse país e que há uma tolerância com isso. Não pode ter tolerância. Aliás, como a classe média brasileira vem se manifestando, não só a classe média, a sociedade brasileira vem se manifestando nos últimos anos. Tem que reforçar essa ideia e, mais do que isso, tem que decodificar essa complexidade dos temas da ciência, etc., para o dia a dia da Dona Maria, do seu João, para eles entenderem como é que eles podem ser parte da solução. Em clima tem dois lados, ou você é parte do problema ou você é parte da solução. Tá? Você tem que mobilizar a sociedade nessa direção, você tem que explicar à sociedade, isso é um dever de casa para nós, não só da área de meio ambiente, mas para todos aqueles que trabalham nessa agenda, e nós temos que colocar isso como um valor, onde o futuro está no presente. Não é uma coisa para esperar daqui a 30 anos. As escolhas são agora, sem fatalismo, sem negacionismo, sem ameaças, que ninguém também aguenta mais trabalhar sobre ameaças depois do mundo que nós estamos vivendo, as incertezas que nós estamos expostos. Agora, engolir histórias de que PL da grilagem vai resolver problemas de pessoas desprotegidas na Amazônia, justiça social, etc., isso é, para mim, um dos maiores engodos políticos que estão sendo praticados com a sociedade brasileira. Bom, vamos agradecer aos nossos convidados por essa nossa segunda conversa. Semana que vem tem mais. Desejo a você uma excelente semana pela frente. Muito obrigado, Isabela, Eduardo também e Diego pela presença mais uma vez. E até semana que vem, gente.